Olá, estudantes PC! Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professor de uma faculdade e sou supervisor de estágio. Eu dou supervisão de estágio na área escolar, em terapia cognitiva comportamental, na área clínica e também o estágio de processos grupais. Em uma dessas aulas, no estágio de processos grupais, os alunos da psicologia que vão fazer, na verdade são 3 alunas, irão fazer um grupo com estudantes maiores de 18 anos para trabalhar a questão da ansiedade no ambiente escolar e acadêmico. E uma das ideias que elas tiveram foi de construir uma cartilha sobre a ansiedade e nomearam a cartilha como Querida Ansiedade. E esse nome deu uma certa polêmica ali na nossa supervisão. Polêmica não, uma pequena discussão. O grupo de alunos e eu discutimos sobre essa temática. Afinal, a ansiedade é querida? O que você acha disso? Para falar de ansiedade, um ponto importante para a gente diferenciar de uma ansiedade normal, uma ansiedade corriqueira, de uma ansiedade patológica, uma ansiedade clínica, é a gente entender as emoções e sentimentos que estão presentes nesses estados. Normalmente nós associamos a ansiedade ao estado emocional do medo. O medo é uma emoção e considerada uma emoção é rápido, instantâneo, devido a estímulos do ambiente, que de alguma forma vai tentar nos proteger de uma ameaça ou de uma possível ameaça, uma potencial ameaça. A ansiedade, por sua vez, tem uma característica de ser um sentimento, nesse sentido mais prolongado. A questão do tempo é importante para a gente entender a ansiedade e vai trazer alguns prejuízos no nosso funcionamento. Neste livro, o David Clarke e o Aaron Beck, o livro Terapia Cognitiva para os Transtornos de Ansiedade, os autores discorrem sobre esses dois elementos, medo e ansiedade, e depois diferenciam a ansiedade normal de uma ansiedade patológica. Em relação ao medo, eles definem como: o medo é um estado neurofisiológico, automático, primitivo, de alarme envolvendo a avaliação cognitiva de ameaça ou perigo, iminente à segurança e integridade de um indivíduo. Já a ansiedade é um sistema de resposta cognitiva, afetiva, fisiológica e comportamental complexo, isto é, modo de ameaça, que é ativado quando eventos ou circunstâncias antecipadas são consideradas altamente aversivas, porque são percebidas como eventos imprevisíveis, incontroláveis, que poderiam potencialmente ameaçar os interesses vitais de um indivíduo. Então, o medo é um alarme primitivo em resposta a perigo presente, caracterizado por forte excitação e tendências à ação, normalmente associado à luta e fuga. A luta ou fuga. A ansiedade, por outro lado, foi definida como uma emoção orientada ao futuro, caracterizada por percepções de incontrolabilidade, eventos incontroláveis, e imprevisibilidade sobre eventos potencialmente aversivos, e um desvio rápido na atenção para o foco de eventos potencialmente perigosos, ou para a própria resposta afetiva do indivíduo a esses eventos. Então, o medo é a avaliação de perigo, e ansiedade é o estado de sentimento desagradável evocado quando o medo é estimulado. Neste livro também, os autores vão diferenciar uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica, de uma ansiedade clínica.
e vão considerar 5 elementos importantes para essa diferenciação. São esses aqui: cognição disfuncional, funcionamento prejudicado, manutenção, alarmes falsos e hipersensibilidade. Hipersensibilidade a estímulo. Em relação à cognição disfuncional, eles dizem: um princípio central da teoria cognitiva da ansiedade é que o medo e a ansiedade anormais derivam de uma falsa suposição envolvendo uma avaliação errônea de perigo, de uma situação que não é confirmada por observação direta. Nessa perspectiva, então, o indivíduo acaba avaliando uma ameaça que, quando observada por outras pessoas, não é identificado como sendo uma ameaça real. Então, há uma distorção cognitiva. Se a gente for olhar para listas de distorções cognitivas, a gente vai entender que normalmente há a distorção de catastrofização. Frente ao funcionamento prejudicado, a gente vai identificar que o indivíduo com ansiedade clínica, uma ansiedade patológica, vai apresentar prejuízos em suas funções, seja no trabalho, seja na escola, na academia, na faculdade. Isso porque um dos sintomas da ansiedade patológica é justamente a dificuldade de concentração, isso atrapalha a aprendizagem, e também a dificuldade em memória. Sabe quando o indivíduo está tão ansioso que ele acaba dando branco na hora de fazer uma apresentação ou na hora de responder uma prova, uma avaliação? Isso é característico de uma ansiedade patológica. Um outro aspecto importante é a manutenção, o tempo que essa ansiedade dura. O DSM-5 vai falar em termos de 6 meses para a gente caracterizar uma ansiedade patológica. Então, os sintomas característicos da ansiedade duram ali pelo menos 6 meses, trazendo o prejuízo em relação às funções, as distorções cognitivas que nós falamos, e também pode acontecer a presença de alarmes falsos. Entender então como as crises de ansiedade, os ataques de pânico, sem que naquele momento haja estímulo eliciador daquele ataque. E há também a hipersensibilidade a estímulo. Pessoas com ansiedade patológica tendem a ser hipersensíveis aos estímulos do ambiente. E muitas vezes podem ter um comportamento de irritabilidade para situações que são corriqueiras, que são comuns. Eles trazem aqui 5 perguntas que a gente pode fazer para avaliar o caso e diferenciar se é uma ansiedade normal ou uma ansiedade clínica. Primeiro, o medo ou ansiedade é baseado em uma suposição falsa ou raciocínio falho sobre o potencial para ameaça ou perigo em situações relevantes? O medo ou ansiedade realmente interfere na capacidade do indivíduo de enfrentar circunstâncias aversivas ou difíceis? A ansiedade está presente durante um período de tempo prolongado? O indivíduo vivencia alarmes falsos ou ataques de pânico? O medo ou ansiedade é ativado por uma variedade razoavelmente ampla de situações envolvendo perigo potencial relativamente leve? Bom, então esses são alguns pontos aí para a gente pensar em relação aos transtornos de ansiedade ou a ansiedade normal versus uma ansiedade patológica. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e a gente se vê.